a forma que Deus respondeu Moisés e quis manifestar para ele, seria no nível aonde Moisés estava, na terra, num corpo que ele suportaria até onde ele podia suportar. Então Deus, ele manifesta para Moisés parte da sua glória, parte, ou seja, reflexos da sua glória. E ali nós vemos que o Senhor fala assim, ó, e proclamarei o nome do Senhor. Interessante, irmão, como que o próprio Senhor vai proclamar o nome dele. Quando a irmã abriu o culto aqui, ela fez com que eu fizesse assim, sabe? Quando você sente aquela paz, é essa palavra mesmo que Deus confirma. Amém. Quando ela falou do nome do Senhor aqui, irmãos, o próprio Deus diante de Moisés falou que iria proclamar o nome dele. Amém. Moisés já sabia quem era Deus. Capítulo 4, eu sou o que sou. Moisés já sabia quem era Deus, mas ele queria mais experiência com Deus. E agora Deus fala que iria passar toda a bondade dele. Por que a bondade, irmãos? Porque a bondade de Deus é a causa de nós estarmos sendo sustentados nessa terra. A bondade de Deus fala de Deus nos sustentar o dia a dia, de Deus nos cuidar o dia a dia, de Deus nos guardar o dia a dia. E ele estava ensinando para Moisés que ele dependeria de estar ali com sua bondade. A Bíblia fala que ele também iria passar com toda a sua misericórdia. A misericórdia fala que a causa de nós não sermos consumidos é a misericórdia de Deus. E aqui nós vemos que Deus, uma forma que Deus escolheu para manifestar para Moisés, nós chamamos de atributos de Deus. Como a irmã falou ali, o hebreu, ele tem uma forma de identificar a Deus pelos feitos que ele fazia e por nomes de Deus naqueles determinados momentos, lugares e acontecimentos. Por exemplo, Jeová Rafá, Jeová Raá, Jeová Tissidqueno, Jeová Shalom, Jeová Jireh, Jeová Sabaote, Senhor dos Exércitos, o Deus que cura, o Deus que é minha paz, o Deus que é minha bandeira. E os nomes de Deus têm vários derivados para que eles identificassem. Mas esse nome que ele está falando aqui, queria proclamar, não era nenhum desses derivados. Era o próprio nome do Senhor. É o nome chamado Jeová, é o nome chamado Yahweh, é o nome chamado Jeová. Tem várias traduções dele. Quando nós estudamos isso sobre o nome de Deus, nós vamos aprender sobre o tetragrama, que é as 4 letras do nome de Deus, que no original é pronunciado como Yahweh, Yahweh. E essa pronúncia foi traduzida para o latim, do latim para o grego, e chegou da palavra Jeová, da forma que nós falamos no português. Jeová, Jeová, mas a pronúncia certa aqui é Yahweh. E aqui é um dos nomes de Deus que ele falou que iria proclamar, que é esse nome de Deus. E nós vamos ver aqui que Deus tem os atributos que ele chama atributos incomunicáveis, que ele não pode comunicar com o homem, com a criatura, com a criação dele. Quais são esses atributos incomunicáveis? Ele é imortalidade. Deus é imortal, ele nunca conheceu a morte, nunca vai conhecer. Imutabilidade, Deus não muda, seus atributos não mudam, sua palavra não muda, ele é imutável. Imutabilidade, Deus não muda em nada. Aquilo que ele falou, aquilo que está na palavra dele vai acontecer. Infinitude, ou seja, ele está presente em todo o espaço e em todo o tempo. Onipresença, onipotência, onisciência, Deus que conhece todas as coisas, pode todas as coisas, faz todas as coisas. Esse era o nome que ele estava proclamando para Moisés. Moisés, eu estou proclamando o nome que está acima de todos os nomes: santidade, eternidade. Nós não conhecemos a eternidade, somente ele conhece a eternidade, porque ele é a própria eternidade. A eternidade está dentro dele. Mas existem os atributos comunicáveis, ou seja, aqueles que são para nós, comunicativos a nós, ou são semelhantes a nós, que é uma raiz, que é uma semelhança de Deus. Somos feitos o quê? A imagem e semelhança de Deus. Então nós temos uma semelhança também na nossa estrutura corpórea, na nossa alma, no nosso intelecto. Ou seja, quais são esses atributos comunicáveis? Verdade, conhecimento, amor, misericórdia, bondade, santidade. Isso que ele estava mostrando para Moisés. Isso aqui, Moisés, você pode ver. Isso aqui está na sua dimensão. Isso aqui está dentro da tua estrutura. Aquilo que passa disso, Moisés, não pode. Não deu, não tem negócio.
mas eu vou passar, Moisés, e você vai ver a minha bondade, a minha misericórdia. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Que muitas das vezes nós estamos passando por um momento muito difícil, mas a bondade de Deus está lá sobre nós, o cuidado de Deus está lá sobre nós, a misericórdia de Deus está lá sobre nós. Sabe aquela vez que você pensa assim que nada vai dar certo, que nada está dando certo na sua vida, e de repente as coisas começam a levantar, começam a mudar? É Deus mostrando bondade para você. Não que nós merecemos, não que nós somos dignos disso, mas é Ele, por ser um ser total e por ser um Deus todo-poderoso, Ele manifesta dessa forma na nossa vida. E quando chega no versículo 20, Ele fala: não poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Irmãos, aqui Deus está mostrando para ele por que ele não poderia ver a sua glória. Porque nenhum homem pode ver a Deus e ficar vivo. É morrer, ver Deus e morrer. Nós vamos ver que em toda a Bíblia, quando aconteceu situações como aquela que eu falei de Isaías, ele caiu prostrado. Quando João, lá na ilha de Patmos, teve a visão, ele caiu prostrado. Todo homem que teve uma experiência tal, aonde o poder de Deus se manifestou de uma forma diferente e surpreendente, o homem caiu de joelho e prostrou, porque a estrutura do corpo humano não suporta a glória e a grandeza de Deus. E Moisés, ele vê aqui essa situação, e Deus vai falando para ele, no versículo 21, disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, tu estarás sobre a penha. Agora, irmãos, Deus começa a preparar o coração de Moisés, porque Deus iria se revelar de uma forma, Deus iria se manifestar de uma forma que Moisés pudesse entender, compreender e ver. E ele fala que tinha um lugar para Moisés, e esse lugar era ali em cima na penha da rocha, e ele iria passar, e a mão dele iria estar sobre Moisés. Depois que ele passasse, ele iria tirar a mão, e Moisés iria ver ele pelas costas. O que nós podemos aprender aqui com esse versículo, onde ele diz que ele tem um lugar? Irmãos, para Moisés o lugar naquele momento foi a penha da rocha. Mas eu quero dizer para você que Deus também tem um lugar para você. O Senhor Jesus, Ele tem um lugar quando você está passando dificuldades. Ele tem um lugar quando você está passando situações difíceis. Para Jacó foi Peniel, para Jacó foi Betel, para Paulo foi o caminho de Damasco o lugar, para Jesus foi a cruz o lugar. Para mim e para você, sabe aonde é o lugar? É os braços de Jesus. Para mim e para você, sabe aonde é o lugar? É estar diante de Jesus. Sabe aonde que é o lugar que Deus tem preparado para nós? É a presença de Jesus. Quando Ele disse lá em João 14, versículo 1 em diante: ora, não turbe os vossos corações, crede em Deus e também crede em mim. Na casa do meu Pai há muito lugar. Se eu não for vos preparar lugar, eu vou ir, mas eu vou voltar para preparar lugar para vocês. Esse é o lugar que Ele tem preparado para mim e para vocês, nas mansões celestiais. Um lugar onde você vai morar, aonde não há choro, aonde não há dor, aonde não há tristeza, aonde a presença dEle vai ser constante na sua vida e sobre a sua vida. Quem quer ir para esse lugar? Quem quer estar nesse lugar? Diga para Jesus: Jesus, Tu és o meu lugar, Tu és o lugar onde eu fortaleço, Tu és o lugar onde eu busco a minha esperança, Tu és o lugar onde os meus desejos são satisfeitos. Salmista Davi, irmãos, vários salmos dele, ele fala sobre o lugar. Mas depois você lê na sua casa, Salmo 18, 2. O Salmo 18 é maravilhoso. O versículo 2 ele fala assim: o Senhor é o meu rochedo, o Senhor é o meu lugar, o Senhor é o meu libertador, o Senhor é a rocha da minha salvação. O Senhor, ele vai falando cada coisa do Senhor. Então ele sabia que nos momentos que apertavam, nos momentos que os seus perseguidores, ele escreveu isso quando Saul estava perseguindo ele, quando os perseguidores dele estavam à beira de matar ele, ele corria para o esconderijo, que é a sombra, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele sabia que aquele esconderijo ali era a presença de Deus nos momentos difíceis. E muitas das vezes nós passamos por cada momento e nós queremos agir com nossa própria vontade ou com nossa impetuidade. Nós temos que esperar, irmãos, e saber ir para os braços do Senhor, ir para a presença de Jesus, ir para esse lugar. Jesus fala: quando você for orar,
Vai para aquele lugarzinho secreto lá no seu cantinho. Ora só você e Deus. Há momentos que é só eu e Deus, irmãos. Há momentos que ninguém pode fazer nada. Há momentos que é só você rasgando o seu coração, a sua alma diante de Deus, e você verá a majestade de Deus sobre a sua vida, verá a glória dele sobre a sua vida. É por isso que eu quero dizer para você: Deus tem um lugar para você. Não sei nessa noite o que você veio buscar, não sei nessa noite o que você veio entregar para Deus. Eu quero dizer para você: você veio no lugar certo. Aqui na casa de Deus é o lugar aonde você se fortalece. Aqui na casa de Deus é o lugar aonde você tem experiências também com Deus. Aqui na casa de Deus é onde você tem comunhão. Aqui na casa de Deus é onde você aprende a relacionar-se. Aqui na casa de Deus é onde você aprende da palavra dele. Aleluia. E quando chega aqui no versículo 22, ele fala: quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com minha mão te cobrirei. Irmãos, se a mão do Senhor naquele momento não tivesse sobre Moisés, quando ele passasse, Moisés ia ser consumido pela presença de Deus, pela glória dele. Então Deus, com toda a sua sabedoria e onisciência, ele coloca as suas mãos sobre Moisés. E ali, ele quando passa, Moisés depois vai ver só o fulgor, só o reflexo da glória dele, ali pelas costas de Deus. O que nós podemos aprender aqui com esse versículo 22? Nós podemos aprender aqui, irmãos, que a mão do Senhor, Isaías fala, capítulo 52, 59, que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não nos possa alcançar, não estão encolhidas para que não nos possa salvar. Nós vamos ver na Bíblia que quando estudamos, nós aprendemos sobre anatomia divina. Não quer dizer que Deus tem um corpo igual ao nosso, mas Deus é um ser espiritual que tem um corpo também. E nós vamos ver que esse estudo chama antropomorfismo, que é uma forma de mostrar todo o corpo de Deus na Bíblia. Se nós formos ver Davi principalmente, ele fala isso demais. Ele fala: ó Senhor, buscarei o Senhor, buscarei a sua face continuamente. Isaías fala: o Senhor juntou toda a água da terra nas conchas da sua mão. O salmista Davi também fala: o céu é o estrado dos teus pés. Aqui nós vemos Moisés também falando da face de Deus. Nós vemos vários lugares falando a respeito do corpo de Deus, mão poderosa, braços fortes. Nós vemos lá quando Miriam, ela faz aquele cântico ali no Êxodo, quando ele sai, e ela fala assim, ó: Deus, com os sopros das suas narinas, ele abriu o mar vermelho. Imagina isso, irmão, o sopro da narina de Deus. Muitas das vezes nós não paramos para pensar isso. Outro dia eu até brinquei com o Joninha. Eu falei: Joninha, o sopro da narina de Deus, ele fez só isso, ó. Agora, irmãos, imagina se o seu Deus entrar numa causa por você e começar a bufar naquele negócio. Imagina se ele começar a soprar mesmo naquela causa. Imagina se ele começar a soprar o vento dele em seu favor. Foi só as narinas, o soprinho da narina dele, que abriu o mar vermelho. Quando Miriam canta, no cântico dela fala isso. E nós temos várias passagens falando sobre mão, sobre pé, sobre essa forma de identificar Deus com um ser, que não é um ser qualquer. O nosso Deus, irmãos, não é um Deus qualquer. Não é aquele Deus que o salmista está falando lá no Salmo 115, que tem ouvido e não ouve, que tem mão e não mexe, que tem perna e não levanta e não caminha. O Deus que ele está falando aqui é o Deus que tem ouvido e escuta a sua oração. É o Deus que, quando você está prestes a te cair, ele pega você e tira você daqui. É o Deus que anda, é o Deus que fala, é o Deus que está vivo, é o Deus que é real. Você precisa entender isso, pôr na sua cabeça: Deus está vivo, Jesus está vivo, ele ressuscitou, ele não está pregado no madeiro, ele é vivo, ele é real. Você precisa pôr isso na sua cabeça. Ele não é um Deus de madeira, de barro, não é qualquer coisa. É o ser superior a todos os seres, é o maior dos maiores. É o Deus invisível, mas real. Esse é seu Deus. Esse é o nome que você deve proclamar. Esse é o nome que você deve adorar. Esse é o nome que você deve prostrar diante dele, pedir experiência, querer mais dele. Como eu falei, quanto mais de Deus,
melhor. Aleluia. Glória a Deus. E ele fala aqui, Moisés, as minhas mãos vão te sustentar. As mãos do Senhor, irmãos, é que tem nos sustentado. Sabe aquela vez que você estava andando ali numa rua, até mesmo de a pé ou de carro, e aquele carro ia vir contra você? Sabe quem desviou aquele carro? As mãos do Senhor. Sabe aquela vez que você ia sofrer um acidente, até mesmo quando você não era crente, e Ele te protegeu? É a mão do Senhor, porque Ele tinha um plano na sua vida. É a mão do Senhor que está todo o tempo cuidando de você. É a mão do Senhor que está todo o tempo sustentando a sua família. É a mão do Senhor que cada manhã te levanta, te sustenta, te dá força para você trabalhar, ganhar o pão de cada dia. É a mão do Senhor. Será que você pode falar nessa noite: Senhor, me sustente com as tuas mãos, me cobre com as tuas mãos? A mão dele também aqui serve como proteção. Quantas vezes o diabo, irmãos, quer destruir as nossas vidas? Quando Pedro estava ali perto de Jesus, Jesus fala: Pedro, eu vi Satanás querendo vir como raio e te peneirar, mas a minha mão está aqui sobre ti, Pedro. Eu não vou deixar que isso aconteça. Satanás, irmãos, tem uma sede em nós. Sabe por quê? Porque muitas das vezes algumas coisas nos impedem de ver a Deus. Moisés aqui foi impedido de ver a glória de Deus, não porque ele não tinha naquele momento, ele não tinha estrutura, não porque ele não podia ver, porque não tinha estrutura. Mas existem algumas coisas que nos impedem de ver a Deus. Eu acho que as duas principais chama pecado e Satanás. As únicas coisas que te impedem de ver a Deus. Por que o pecado? Romanos 3:23. O que está escrito lá? Todos pecaram e o que? Destituídos foram da glória de Deus. Então o pecado nos separa, nos tira, não nos deixa ver a glória de Deus. Eu quero dizer para você que Adão, quando ele estava no Éden, ele tem uma experiência marcante com Deus. O Éden significa lugar de delícia, lugar de deleite. E era esse lugar que Deus tinha preparado para ele, para o ser humano. No plano inicial de Deus, era esse relacionamento. Então ali estava ele no Éden, e Deus tinha ali toda aquela tarde, Deus vinha e falava com ele. Ele tinha uma visão espiritual aberta. Ele tinha uma visão espiritual que ele podia ter mais sensibilidade às coisas espirituais. O pecado tira a sensibilidade de você ver as coisas santas de Deus. Então, irmão, se há pecado, não pode ver Deus, não pode ver as manifestações de Deus, não pode haver cura, não pode haver renovo, não pode haver batismo com o Espírito Santo, não pode ver ministério, não pode ver nada, porque Deus não habita e não coabita com o pecado. Agora, por que Satanás é o outro que quer nos impedir de ver a Deus? Porque ele esteve lá perante Deus, ele viu, porque ele era um anjo, não qualquer anjo, ele era um dos maiores. Ele foi feito somente para adorar a Deus, 24 horas diante do trono, ali glorificando a Deus. Era o papel dele. Então por que ele não quer que você veja a Deus? Porque é o que ele fazia. Quando você adora a Deus aqui, você deixa ele irritado, você deixa ele cuspir o fogo, porque é o que ele fazia e nunca mais pode fazer. Agora você, com seus lábios, pode cantar um cântico novo ao Senhor, pode adorar o nome dele, pode exaltar o nome dele, até mesmo nas dores. E ele não entende isso. Você está passando dificuldade, mas você está adorando. Você está num momento difícil, você está glorificando. Ele fala: eu não entendo esse ser decaído, eu não entendo. Outra coisa, é porque tudo que ele queria era a glória de Deus. Subirei acima do trono de Deus. E Deus falou: aqui não, Satanás, aqui ninguém sobe mais acima, aqui é só eu. Vai lá para baixo, que lá que é seu lugar. E outra coisa, porque ele não quer que você adore a Deus, ele não quer que você veja a Deus. E sabe o que está escrito lá em 2 Coríntios 4:4? O Deus desse século tem cegado o entendimento dos incrédulos, a fim do que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, que é a glória de Deus. Satanás não quer que o homem entenda o Evangelho, porque se você entender o Evangelho, começar a entender quem é Jesus, você vai começar a ver a Deus. Por que você vai começar a ver a Deus? Eu anotei os negócios aqui, porque esse aqui eu tenho que falar anotado.
A Bíblia fala, irmãos, para você entender, eu já vou concluir, que